Aleluia, paz do Senhor Jesus, que a graça e a paz estejam sobre a sua vida, amém? Queridos, você está vendo uma gravação, hoje nós tivemos um problema na nossa internet, não vamos conseguir transmitir ao vivo, mas você vai poder acessar o vídeo e poder acompanhar a escola dominical, amém? Eu quero iniciar orando, invocando a presença do Senhor, para que a presença dEle fale conosco, para que a presença dEle nos instrua nos caminhos dEle, que a presença dEle traga as verdades que nós precisamos. Curva a sua cabeça, ore comigo, você que está aqui presente, ore comigo. Pai, invocamos a Tua santa presença, ó Deus, e clamamos ao Senhor, ó Deus, Yahvé, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que a Tua presença se manifeste, que a Tua presença confronte o nosso ser nessa manhã, que a Tua presença fale ao nosso coração nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Assim nós clamamos, invocamos a Tua presença, pedimos a Tua bênção, ó Deus, nessa escola, ó Pai, que possamos abrir o nosso entendimento para receber tudo aquilo que o Teu Espírito tem a falar conosco, em nome de Jesus, amém. Quero convidar o professor da nossa querida escola, o nosso querido professor, querido, amado, né, mais ou menos, Isidório Simões. Nem tanto, mestre, nem tanto. Estenda a sua mão para cá, de onde você estiver, vamos abençoá-lo. Senhor, gratidão, nós rendemos a Ti pelo nosso querido professor, ó Pai. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem aberto o entendimento dele, para que ele, ó Deus, possa nos instruir na Tua palavra, ó Pai. Deus, nós oramos nesse momento, clamamos a Tua bênção sobre ele, clamamos, ó Deus, a Tua prosperidade sobre ele, ó Pai, e que ele, ó Deus, continue nos instruindo na Tua palavra, ó Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Aos presentes, aos ausentes, aqueles que vão nos acompanhar pelo YouTube mais tarde, graça e paz para vocês. Hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos, e hoje nós vamos começar a falar no capítulo 10 do livro Verdades Fundamentais, as verdades que constroem o fundamento de sua vida com Deus. E o capítulo 10, ele traz para a gente a personalidade do Espírito Santo. Vamos conhecer um pouco dessa pessoa, que é o Espírito Santo. O nosso texto áureo está em João 15, 26, e depois o João 16, 11. Então, João 15, 26, depois não, até o 16, 11. Eu acho que é isso. Eu vou ler aqui, já está lá também. Quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Pode seguir, 27. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Próximo. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conhecerão ao Pai, nem a mim. Não conheceram o Pai, nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito, e não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito,
o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Existem pessoas que, por não conhecerem a palavra de Deus, acreditaram na ideia de que o Espírito Santo é uma força ou uma energia impessoal que produz poder e coisas sobrenaturais. Mas a Bíblia, nos deixa claro que o Espírito Santo é uma pessoa e deve ser tratado como tal. Uma pessoa? Temos a tendência de achar que para ser uma pessoa é necessário ter corpo, como o nosso. Mas, na verdade, o que vai determinar isto é um conjunto de características: consciência de si mesmo, sensibilidade ou emoções, intelecto ou raciocínio e vontade. Como o Espírito Santo tem cada uma dessas características, é, portanto, uma pessoa. Vejamos na Bíblia cada uma delas. Atos 13, versículo 2. O Espírito Santo tem consciência de si mesmo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Nesse texto, o próprio Espírito fala dizendo: separem-me a Barnabé e a Saulo. Note a presença do pronome pessoal, me. O próprio Espírito Santo o usa referindo-se a si mesmo, indicando que sabe de sua própria existência. E esta é uma das principais características de uma pessoa. Uma força não poderia se expressar nos termos separem-me, pois não tem essa consciência de si mesmo. Amém? Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa porque ele tem a consciência de si mesmo. O Espírito Santo tem emoções. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Tiago 4 e 5. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E o 5, ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Tristeza e ciúmes são emoções que aparecem nos versículos citados acima, referindo-se a emoções experimentadas pelo Espírito Santo. Não quero comentar aqui cada uma das emoções citadas, pois nosso objetivo não é esse, mas apenas demonstrar que elas existem. Contudo, quero salientar a sensibilidade do Espírito Santo em relação a nós, pois o que os textos nos fazem entender é que o que fazemos, pensamos
ou sentimos, ou com quem nos envolvemos, afeta de alguma forma as emoções dele para conosco, afetando consequentemente nosso próprio relacionamento com o Espírito. Então, uma pessoa, para ser pessoa, precisa ter consciência de si mesmo, e o Espírito Santo ele tem consciência de si mesmo, precisa ter emoções, e ele tem emoções, precisa ter intelecto. João 14, 26. Olha lá, João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. As ações que o Espírito Santo pratica nesses 2 versículos são ensinar, fazer lembrar e falar. Essas ações só podem ser praticadas com o uso do intelecto, pois são ações intelectuais. Portanto, com certeza, ele é uma pessoa, pois uma força não tem intelecto. Então, podemos entender que o Espírito de Deus raciocina, né? Ele é racional. E Paulo fala que nós devemos prestar um culto racional a Deus, né? E mesmo com as manifestações do Espírito Santo, nós precisamos ter isso racionalizado dentro de nós, uma fé racional, porque o Espírito é racional. E se o Espírito de Deus é racional, nós também precisamos entender e raciocinar, né? Às vezes nós vemos exemplos de fé e sem raciocínio, fés absurdas, assim, fés tolas, né? E quando eu vou para as Escrituras e eu vejo Paulo falando que nós temos que prestar um culto racional, eu entendo que nós temos que ter uma fé racional. Não que você não vá crer no impossível, porque essa é a nossa fé, crer naquilo que Deus pode fazer. Mas eu percebo às vezes pessoas com fé naquilo que Deus não vai fazer, porque a palavra já diz que Ele não vai fazer. Deus não quebra princípio, e as pessoas muitas vezes não raciocinam isso, e acabam crendo em algo que é fora do princípio de Deus, que vai quebrar o princípio de Deus, né? Como resolver coisas através de mentiras, fazer empréstimos e não pagar, e Deus vai resolver, e eu dou para Deus pagar, sabe? Eu entendo que é uma fé absurda, é uma fé tola, e é uma fé sem raciocínio, porque a Bíblia diz que aquilo que você planta, você colhe, e aquilo que você deve, você vai pagar. Então, você precisa realmente entender as Escrituras, e assim como o Espírito tem intelecto, ele raciocina, assim nós também temos que ser racionais, porque nós vamos receber, e já recebemos, o Espírito de Deus. Amém. Então, uma pessoa tem consciência de si mesmo, tem emoções, tem intelecto, mas uma pessoa também tem vontade. Atos capítulo 13, versículo 1 e versículo 2. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra a que tenho chamado.
entre 5 homens de Deus que havia naquela reunião de oração em Antioquia, o Espírito Santo escolheu a Barnabé e a Saulo como missionários para a obra de Deus. Escolher 2 entre 5 homens é uma tarefa que exige o uso da vontade, da capacidade de tomar decisão. E isso é uma característica da personalidade. Pode falar, pastor. Vamos lá. É interessante saber que Deus, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. E a presença do Espírito também carrega consigo esses atributos. E quando o Espírito de Deus escolhe Paulo e Barnabé, ele sabia quem estava escolhendo. Quando nós vamos ler a história de Paulo e Barnabé, nós vemos que na segunda viagem missionária, eles discutem de tal forma, a Bíblia diz que houve tal discussão entre eles, por causa de João Marcos. Barnabé queria levar João Marcos e Paulo não queria levar João Marcos, porque João Marcos havia os deixado na primeira viagem missionária. E quando nós olhamos para esse episódio, nós conseguimos perceber a perfeição da escolha do Espírito, porque eles tiveram tal discussão, e esse tal, eu tenho medo dele, porque quando a Bíblia usa um termo tal, é porque o negócio foi feio, mas no final, racionalizando tudo o que aconteceu, eles não foram tomados pelas suas emoções, e foram tomados pela racionalização do próprio Espírito, que o final da discussão foi engraçada. Então você vai para a esquerda, eu vou para a direita, e ambos vamos pregar o Evangelho. Quer dizer, e hoje nós vemos muitos irmãos que paralisam o seu ministério por uma discordância, por uma encrenca, por uma discussão, e não é uma tal discussão. E quando a gente olha para Paulo e Barnabé, essa escolha perfeita, que foi através da vida deles que o Evangelho foi difundido em toda a Ásia, né, na primeira viagem. Na segunda viagem, a alicerção das igrejas que eles haviam deixado. Então, nós percebemos o quão é importante dominar as nossas emoções e não sermos dominados por ela, né? Amém. Não tem nada a ver com o assunto, mas tudo bem, é só para... Mas isso mostra o contexto, né? Que o Espírito Santo teve uma personalidade, ele fez uma escolha, e você trouxe o contexto depois dessa escolha. Atos 16, 6 e 7. Atos 16, 6 e 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Podemos perceber a mesma coisa nesse texto que foi lido agora, pois lá vemos Paulo sendo impedido de pregar o Evangelho em Bitínia e também na Ásia. E é justamente quem que o impede? O Espírito Santo, que está impedindo em ambas as ocasiões. Mais tarde ele envia para a Macedônia, o Espírito Santo, envia Paulo para a Macedônia, fazendo mais uma demonstração de sua capacidade de tomar decisão. Amém? João, pode falar. É sempre assim, vó, ele fica interrompendo a gente de vez em quando, mas faz parte do jogo. O Cristiano não está aqui hoje, né? Porque o Cristiano não está aqui. Podemos perceber na sua fala e no que está no livro, quando você fala do intelecto do Espírito Santo, dele impedir Paulo de fazer algo e mandar Paulo para outro lugar. E às vezes falamos que somos guiados pelo Espírito, mas a gente quer ir para o lugar que Ele não quer que a gente vá, e não quer ir para o lugar que Ele quer que a gente vá.
né? E o interessante é, muitos falam que querem ser como Paulo, querem ser usados como Paulo, mas não querem ser obedientes como Paulo, né? E quando você percebe isso, que o Espírito impediu ele de ir para algum lugar, e que o Espírito ordenou que ele fosse para outro lugar, quando olhamos para a nossa vida, como é que está essa obediência ao Espírito de Deus? Quantos lugares nós pisamos sem que o Espírito nos direcione, e quantos lugares nós não pisamos porque o Espírito nos direcionou e nós não quisemos ir? Foi bom você tocar nessa questão, porque assim, às vezes, né, Ronaldo? A gente, principalmente quando o Espírito diz algo que é contrário à sua vontade. Eu quero comprar um carro. E o Espírito fala que não é a hora de comprar carro. Mas você está lá diante do carro, você está vendo o carro, é o carro que você sempre quis, sempre sonhou, da cor que você sempre quis. E ele está falando que não é para comprar. E aí a sua vontade, né, é frustrada naquele momento. E às vezes, muitas vezes, por teimosia, você enfrenta e compra a si mesmo, entendeu? Porque eu quero, eu vou comprar, e depois se arrepende. E depois tem problema e se arrepende. Então, eu lembro disso, nós vivemos isso lá em casa, quando nós estávamos comprando o lote, e comprando o lote ali, tudo, eu e minha esposa tínhamos o sonho, o desejo de comprar o lote, financiar o lote com construção de casa e construir casa. A gente estava batalhando para isso, pagamos o arquiteto para fazer a planta, fizemos a planta, namoramos a planta durante 1 ano, namorando planta, muda aqui, muda ali, eu quero assim, eu quero assado, tira daqui e tal, a casa ficou um espetáculo na planta. Quando eu fui pedir o crédito à Caixa Econômica, a Caixa Econômica negou, e aí eu falei com a mulher, negado, não tem construção não tem nem compra do lote. E aí veio aquela frustração, porque a gente queria muito, era o nosso sonho ter uma casa, né? Quem é que não quer ter uma casa? Todo mundo quer ter uma casa. Isso foi lá em 2016, 2017, que a gente começou a sonhar com isso, 2018... E aí nós entramos, aí a imobiliária falou, vamos fazer assim, vamos parcelar o lote de vocês, então, em 5 anos, sem juros. Entramos pagando o lote, então, todo mês pagando aquele lote, para depois, então, poder construir a casa. E assim, qual era o nosso sonho, né? Estou falando assim de um bem, tipo uma casa, porque eu acredito que todo mundo quer ter uma casa. Todo mundo tem o sonho de ter a sua casa. Mas, às vezes, a maneira como a gente quer ter o nosso sonho, não é a maneira como Deus pensou o nosso sonho. Porque eu e minha esposa, por exemplo, a gente tem uma casinha, uma kitnet, que nós construímos em cima da casa da minha sogra. Essa kitnet tem 5 cômodos. É 1 quarto, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. E a gente tem 2 filhos, então os filhos estavam dormindo. O Luiz Felipe dormiu muito tempo dentro do quarto, depois ele passou a dormir no corredor, porque já não tinha mais espaço no quarto. E a Lavínia estava chegando, já não tinha mais espaço para a Lavínia também, ia ficar dentro do quarto, junto com a gente, e o Luiz Felipe no corredor, aquela bagunça toda, porque a gente não tem espaço mais para crescer. Então, a gente tinha o sonho de ter uma casa com 3 quartos, eu e minha esposa num quarto, o Luiz Felipe no outro, Lavínia no outro, banheiro para todo mundo, aquela coisa toda e tal.
Quando foi em 2019, aí você vê as coisas mudando. Deus mudando as coisas. Quando foi em 2019, já estava pagando o meu lote, já tinha pagado acho que 1 ano ou 2 do lote, não, 1 ano do lote, estava pagando 1 ano do lote. Eu trabalhava na Mata da Praia, morando na Serra Sede, e aí o meu trabalho mudou para o centro de Vitória. Veio aquela, vai mudar para o centro de Vitória. Aí eu falei, caracas, como é que eu vou continuar morando na Serra Sede e trabalhar no centro de Vitória, para chegar 8 horas da manhã no centro de Vitória, para sair de lá 5 horas da tarde, que horas que eu vou chegar em casa? E eu ainda trabalho viajando, 2 vezes e meia na semana, então assim, eu vou passar mais tempo fora de casa do que dentro de casa. E com criança pequena, não vai ficar legal isso, né? Vamos mudar daqui, vamos sair daqui da nossa casa e vamos alugar alguma coisa aí para Vitória fora. Começamos a ver aluguel para lá, aluguel para cá e tal. E aí, eu lembrei, ou alguém me disse, que tinha um apartamento de um tio nosso que estava fechado. Aí eu fiz contato com ele, para saber se ele me alugava o apartamento dele, né? Aí foi a hora que eu tive o retorno. Que ele disse assim para mim, eu não aceito que você pague aluguel para mim, não. Você pode morar no meu apartamento de graça, pagando só o condomínio, pelo tempo que você quiser. Essas foram as palavras dele. Então, quer dizer, o meu sonho era construir uma casa, fixar residência na Serra Sede, uma casa de 3 quartos, ararararararará. Hoje eu moro num apartamento de 3 quartos, com suíte, com banheiro social, com tudo direitinho. Não é meu, mas eu não pago aluguel por ele também, estou pagando só o condomínio. E estou lá desde dezembro de 2019, nesse apartamento. Ou seja, se eu tivesse insistido, se eu tivesse dinheiro, primeira coisa, se eu tivesse dinheiro e tivesse insistido, mesmo a Caixa me dizendo um não, e eu entendi o não da Caixa como um não de Deus, eu entendi dessa forma, se eu tivesse insistido, tivesse construído, provavelmente eu estaria lá ainda, me deslocando até o centro de Vitória, porque eu não ia sair da minha casa, alugar a minha casa recém-construída para terceiros. Sabe lá Deus se eu ia conseguir alugar, se eu não ia conseguir alugar. Ou seja, teria uma dívida para pagar ainda enorme. Enfim, olha quanta coisa poderia ter acontecido se eu tivesse insistido naquilo que o não veio para mim e eu entendi que era um não de Deus, porque não era o momento de construir. Aí você fala assim, hoje você quer construir no seu lote? Nem quero mais construir no meu lote. Eu quero vender meu lote e comprar outra coisa agora. Meus planos já mudaram. Então quer dizer, se Deus abençoar os planos que mudaram, ele vai se concretizar também. Se não abençoar, se não for da vontade dele, também não vai acontecer. Mas hoje eu já não quero construir mais. Então, está aí essa questão, um exemplo da minha vida para vocês aí sobre essa questão de a vontade de Deus e a nossa vontade, né? Porque somos pessoas. Amém? Você tem um consolador pessoal. João 14, 16 até o 18. Você tem um consolador pessoal. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós.
não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Para aquietar o coração dos discípulos, Jesus está dizendo que o Pai vai enviar o Espírito Santo. Ao chamar o Espírito Santo de outro Consolador, estava ficando claro para os discípulos que o Consolador que viria seria da mesma classificação do Consolador que Jesus costumava ser, sendo igual a Jesus. Portanto, podemos desfrutar da companhia e da ajuda do Espírito Santo, da mesma forma que os discípulos desfrutaram da companhia e ajuda de Jesus. Estou pensando em todas aquelas vezes em que os discípulos se aproximaram do Mestre para lhe falar de suas agonias e dúvidas, e estou imaginando a forma como Jesus os acolhia com um afago e lhes trazia sempre uma palavra que lhes acalmava o coração, dando também uma solução efetiva para a situação que os perturbava. Se o Espírito é outro Consolador, temos aproveitado muito pouco disso. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paz, você falou essa questão de comprar, né, da caixa e tudo. Eu lembrei que, tipo assim, toda vez que eu comprava algo, eu era muito ansioso, tipo assim, para se concretizar logo, eu queria que acontecesse. Aí eu lembrei que, recentemente, acho que foi no início do ano, eu fui comprar, meu celular deu pau, aí eu peguei o celular de Ronaldo, aí tava naquela, né, poxa, preciso comprar um celular para mim, juntando dinheiro. Aí, tipo assim, eu me peguei no mesmo quadro que eu sempre me pegava, eu não conseguia dormir direito, ficava ali olhando igual um tarado a OLX, tudo, para ver onde é que achava um negócio melhor, um negócio barato. Aí, nesse último celular, aconteceu um negócio bizarro. Falei bem assim, cara, eu não vou ficar olhando, não vou ficar procurando, não vou fazer nada. Foi tipo assim, vou juntar dinheiro, óbvio, que para concretizar no mundo espiritual você também precisa mover no físico. Né? Juntando dinheiro, aí do nada apareceu lá, eu olhei, acho que na última semana que eu estava juntando, apareceu um celular lá em Vila Velha, não foi nem aqui em Vitória, era caminho para onde eu ia fazer um serviço no dia. Aí eu falei, caramba, você vê como é que quando é para acontecer, quando é do Espírito mesmo, como que provém, sabe? Como que realmente dá tudo certo. Você não fica relutando, você não fica fazendo as coisas, se fadigando. E recentemente eu fiz a prova do Detran. Aí a prova do Detran é cara pra caramba, tipo assim, é uma taxa alta pra burro. Aí eu tava até falando com minha mãe, eu peguei a taxa na autoescola, eu falei, caramba, eu não vou fazer essa prova esse ano, porque tipo assim, esse ano tem Natal, essas coisas, gasta dinheiro muito. Aí eu falei, pô, vou fazer essa prova lá para janeiro, lá para fevereiro, que vai desapertar um pouco. Aí tipo, o cara que eu trabalho com ele falou bem assim, vai lá que eu vou te arranjar o dinheiro, que você vai pagar a prova e você vai me pagando. Depois, tipo assim, e eu não pedi nada, eu não falei nada, nem só, eu comuniquei ele que eu tinha terminado o curso, aí tipo assim, as paradas quando realmente é do Espírito é para acontecer, tem esse controle dele, você não precisa ficar se afobando igual eu se afobava, entendeu? Você falou disso, eu lembrei da situação com que toda a venda, tudo que eu fazia, eu me enquadrava. Muito bom. Você falar da questão do celular, eu lembrei do Ronaldo mesmo. Ele estava... O Ronaldo mesmo, ele estava doido babando, querendo um celular novo, porque tinha que fazer as coisas da igreja para lá, para cá, e não sei o que, nanará, pererê, pão doce e tal. E aí, do nada, ele falou, Isidoro, não vou comprar celular mais não. Eu falei, por que não vai comprar mais? Você estava quase comprando um e tal. Ele, não, porque
eu assumi a gerência e a gerência me deu um celular que me atende para o trabalho, que me atende para a igreja, que me atende para o pessoal. Então, não vou precisar de celular. Então, assim, é importante isso. A gente tem que estar ligado nessas coisas. É claro que nem sempre é fácil estar ligado, porque nessas horas você precisa ver o que está acontecendo, entender o que está acontecendo, discernir o que está acontecendo e tomar sua decisão de aquieta minha alma. O Mário quer falar. É interessante as colocações que foi colocado aqui, porque assim, a gente somos apenas mordomo das coisas, né, dessa terra. Estamos aqui de passagem. Até o nosso corpo, nós somos mordomos dele, né? Temos que zelar, cuidar, para poder chegar na nossa idade que o Senhor fala, né, que é de 70, mais ou menos. Mas o mais interessante disso tudo, glória a Deus por isso, em nome de Jesus, vai até os 120. Eita glória! E aí, o que acontece? Nós precisamos, como o Josimar Ramos diz no livro que ele tem lá, né, Segredo do Grande Mestre, Dicas do Grande Mestre, perfeito, que nós devemos descansar no Senhor, né, entregar tudo nas mãos dele e vamos descansar. Se no outro dia ele não fizer, pelo menos você dormiu, né? E aí, o que acontece? A gente vive embriagado, vive ansioso com as coisas desse mundo, no agora, e esquece que amanhã é um outro dia, e virá outro dia, e aí nós precisamos de descansar no Senhor, né? Porque a gente, é raro viver, né? Eu esperei com paciência no Senhor, né? É raro viver. É tudo apressa-te, Senhor. Tudo apressa-te, Senhor. É isso aí. Imagine que você, por uma semana, estivesse voluntariamente ajudando uma pessoa cega e que 24 horas por dia ficasse disponível para assessorá-la em tudo. Como se sentiria se a pessoa assessorada nunca falasse com você, nunca lhe dirigisse uma saudação e nunca seguisse a direção que lhe apontasse? Neste capítulo, compreendemos que o Espírito Santo é uma pessoa, com todas as características de uma pessoa. E eu oro a Deus para que esse entendimento inspire você a tratá-lo como tal. Pois muitas vezes nós nos deixamos envolver com o seu poder ou com a sua força e não nos envolvemos com ele como pessoa. Envolver-se com a pessoa do Espírito Santo pode incluir orações feitas a ele, louvor dado a ele, tempo gasto para ouvi-lo, num relacionamento pessoal de um amigo para com o seu consolador. Bom, nós finalizamos esse capítulo. Como nós começamos um pouco atrasado, dá para a gente começar o próximo capítulo. Então tá bom. Então tá bom, então. Então encerrou. Foi encerrado. A autoridade máxima aqui, encerrou. A personalidade do Espírito Santo. E para a semana que vem vai ficar o batismo no Espírito Santo. Aí vai dar polêmica. Não vai? Vai. Então te espero semana que vem para estudarmos juntos o batismo no Espírito Santo. Nós não vamos dar sequência por agora, temos tempo.
A hora nos favorece, porém, todavia, entretanto, para que você possa, semana que vem, acompanhar ao vivo, devido ao problema que a gente teve na internet hoje, né? Você está vendo isso gravado, e semana que vem, em nome de Jesus, nós estaremos com o problema da internet sanado, e você vai poder acompanhar ao vivo, vai poder participar do chat, como todo domingo. Amém? Vamos orar para encerrar esse momento? Curva sua cabeça, ore comigo. Pai, obrigado, meu Deus, gratidão a Ti, por mais essa palavra, ó Deus, por conhecer o Teu Espírito, ó Pai, por entender, ó Deus, que o Teu Espírito é uma pessoa, por entender que o Teu Espírito tem intelecto, ó Pai. Jesus, eu te peço, nos faça entender e viver isso a cada dia, vivência, ó Pai, com Tua presença, com o Teu Espírito, entendendo quem é o Teu Espírito, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, assim eu oro e peço a Tua bênção sobre cada um dos nossos irmãos, ó Deus, que está aqui presente conosco, a Tua bênção sobre cada um que está acompanhando, ó Deus, esta gravação, ó Pai, em nome de Jesus, que a Tua bênção alcance todos, que a Tua prosperidade alcance todos, em nome de Jesus, amém. E eu te aguardo no culto, até daqui a pouco,